Anísio, bom dia. Pode falar. Eu acho que a gente deve aproveitar bem esse momento, porque o tempo passa rápido, né? E aí não tenho dúvida, e depois, para a gente não ficar, depois, na véspera da prova, um pouco aperreado, como da outra vez, na véspera da prova, não estou com dúvida. Mas eu estou colocando essa oportunidade para a gente, tá certo? Compartilhar dúvidas. Evidentemente, se a gente não tiver dúvida, eu coloco como alternativa dúvidas passadas, já que a prova é cumulativa. A gente vai contemplar todo o conteúdo do semestre da prova V3. Pois não, Inês, pode começar. Opa, na quarta questão, vocês me escutam bem? Escuto bem, escuto bem. Eu peço que todos acompanhem. A dúvida do colega serve para todos. É um compartilhamento das dúvidas. Nesse momento, nós estamos compartilhando as dúvidas. Pois não, Inês? Na quarta questão, usando a lei de Darcy, né? Acompanhe todos a quarta questão da lista, da quinta lista. Abram aí a quinta lista. Todos já estão com a lista aberta ou querem que a gente aguarde para que haja esse acompanhamento? Todos estão com a lista aberta? Porque aí a Inês está colocando a dúvida, mas é interessante que vocês tenham o alinhamento do que está sendo comentado. Vocês já estão com a lista aberta? Sim, então, pois não, Inês. Desculpe aí, Inês, eu interrompi. Não, sem problema. Essa área, porque nós temos um canal, né? Diz que o canal corre quase paralelo a um rio. Tá. Sendo alimentado por ele através de um meio permeável confinado de 8 metros de espessura. Só que, quando a gente vai calcular a vazão, nós precisamos da área, né? Isso. E a área a gente vai ter que tirar desse desenho, quem está acompanhando a lista, né? Isso. Dessa espessura aqui quando de 8. Observa o desenho mostra o quê? Um perfil transversal ou longitudinal? Essa é uma questão típica, né? Típica porque sempre que você estiver com aqueles 3 pressupostos reunidos, repetindo, meio poroso saturado, fluxo laminar e escoamento unidirecional, você diz, opa, então eu posso aplicar a lei de Darcy, já dei um primeiro passo. Se eu posso aplicar a lei de Darcy, eu digo que a velocidade... Vou abrir uma tela em branco aqui só para a gente escrever. A minha tela está compartilhada com vocês? Só me dê um feedback, está bem visível a minha tela? Está, sim. Está. Então, eu abri uma página em branco só para a gente riscar. Então, veja, se eu tenho as condições requeridas para aplicar a lei de Darcy, eu digo que a velocidade é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico, o K é exatamente a constante de proporcionalidade, que no nosso caso é a condutividade hidráulica ou a permeabilidade, vezes o I que nós vimos, né, revisamos, porque na realidade você já conhece o gradiente hidráulico lá da mecânica dos fluidos, né? É igual a razão entre a carga hidráulica e o percurso que a água faz naquele meio poroso. A água atravessa o meio poroso, então ela desenvolve um percurso, ela tem uma extensão na sua trajetória. O L é a extensão do percurso, o ΔH é a carga hidráulica. E aí, como a gente lembra, essa expressão é conhecida como expressão da continuidade, tá? Também não é da hidrologia, ela não nasceu aqui na hidrologia, ela é da hidráulica, né? Eu escrevo, então, que a vazão é K vezes I vezes A. Pronto. Neste momento, eu estou com a fórmula da lei de Darcy para a estimativa da vazão. Aqui, sim, aqui é uma fórmula específica. Esta primeira é geral. Mas aí a Inês coloca, eu tenho uma figura que me exibe uma visão longitudinal ou transversal. O que é que você diz? Longitudinal ou transversal? É a questão número 4, né? Todos acompanhem, por favor, na lista
Número 5. É longitudinal, o que eu vejo é na longitudinal, ou o que eu vejo é transversalmente ao fluxo da água? Eu vejo um corte longitudinal Longitudinal. Isso. Longitudinal, né? Quer dizer, Com altura. se eu ficar de frente para o papel, a água não bate na minha cara, tá certo? É assim, é assim. Porém, se eu penetrar o papel e assumir um plano perpendicular à folha de papel, a água vai bater na minha cara. É assim que a gente deve entender a coisa, tá certo? A figura que você está comentando é exatamente essa aqui, né? Não é essa? Isso. Então, eu estou olhando de lado. Eu estou olhando de lado. A água que escoa no meio poroso é essa água que sai do rio e chega ao canal. Por que eu antecipadamente, sem nenhum cálculo, mas só olhando a figura, já constato, já concluo que a água vai sair do rio para o canal e não do canal para o rio? Existe um fato aí exibido na figura que me aponta para essa conclusão. A água vai sair do rio para o canal e não do canal para o rio. Qual é? É bem intuitivo. A própria seta do desenho está indicando a direção, não, né? A questão é que e as contas também, 36 a 33. Foi uma informação desnecessária. Mas de 36 para 33, né? Exatamente. Eu digo, essa setazinha é uma informação desnecessária. Entendeu? É como uma rua sem saída e o cara bota uma seta. Vira para cá, claro, se a rua está sem saída, né? Mas, enfim, essa seta foi apenas uma ilustração desnecessária. O que, de fato, assegura que a água vai sair do rio para o canal é o gradiente hidráulico. É o gradiente hidráulico. O que é o gradiente hidráulico? É a carga hidráulica dividida pelo percurso. Qual é a carga hidráulica? Qual é a carga hidráulica? É o 36 menos o 33, não? Exatamente. Então, eu tenho uma carga hidráulica de 3 metros. E essa carga hidráulica me dá a oportunidade de percorrer quantos metros? Se eu não tivesse carga hidráulica, vamos supor que tanto no rio quanto no canal eu tivesse a superfície d'água na cota 36. Então, seria zero a carga hidráulica. Eu já poderia dizer que aquele fluxo não ocorreria, porque o gradiente hidráulico sendo zero, por mais que o meio seja permeável, jamais vai acontecer fluxo. Mas nesse caso eu tenho carga hidráulica de 3 metros. E o percurso a ser desenvolvido, quanto? Entre o rio e o canal? 720 metros. 720 metros. Você poderia até questionar, mas o percurso é levemente inclinado, né? Mas veja que em 720 metros, uma queda de 3 metros é muito pequena. Então, você pode, inclusive, desprezar. Caso você queira aprimorar, você pode calcular por cosseno. Né? Você pode estimar o cosseno e fazer, efetivamente, a estimativa do percurso. Mas pode considerar também 720 como uma boa aproximação. Vocês me entendem? A água vai sair daqui, vai desenvolver um fluxo unidirecional. Aí, se eu for olhar aqui, vai ser um pouquinho maior que 720. Então, a rigor, você teria de calcular o ângulo, o cosseno e fazer a estimativa mais aprimorada. Mas a diferença é tão pequena, né? Porque eu tenho uma queda de 3 metros em 720 metros. Então, isso se torna pouco significativo. Mas, enfim, a Inês já conhece o gradiente hidráulico,
conhece também a permeabilidade do meio, que é informado no texto, 1,8 metro por dia. A dúvida é a área. E aí eu pergunto, a figura é vista na longitudinal ou na transversal? A Inês responde, na longitudinal. Então, eu preciso conhecer a área na transversal. Eu preciso saber a área que é atravessada pela água. Então, é a seção transversal. Mas eu não tenho todos os elementos da seção transversal. Eu só tenho um elemento da seção transversal, que é a altura do meio permeável. Quanto é a altura do meio permeável? 8 metros. 8 metros. Então, eu faço a seguinte consideração. Eu não sei quanto é a extensão na perpendicular da folha da figura. Essa situação é típica, né? A gente comenta esta, mas praticamente todas as questões vão demandar esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação. Você vai dizer que a área é de 8, olha aqui, 8 metros quadrados por cada metro de extensão perpendicular ao plano da figura. Se eu tenho, por exemplo, 100 metros perpendicular a este plano da figura, eu vou ter 800 metros quadrados. Se eu tenho 5 metros na perpendicular do plano dessa figura, eu terei 40 metros quadrados, e assim por diante. É muito usual em fluxo subterrâneo, a gente colocar a vazão por unidade de área ou por extensão de distância, tá certo? É muito comum, não é inusual, é muito comum. Aqui é um exemplo típico. Eu não sei quanto vale, qual é a profundidade, qual é a extensão desse meio poroso. Eu coloco que é 8 metros quadrados por cada metro. E aí a minha vazão vai ser expressa não exatamente em metro cúbico por dia, né? Eu vou expressar a vazão em metro cúbico por dia por metro, ok? A vazão vai ser metro cúbico por dia por metro. Por que por metro? Porque a área está em metro quadrado por metro. Vamos substituir os valores. Quanto é o valor do K? 1,8 metro por dia. 1,8. Eu vou explicitar, inclusive, as unidades aqui para a gente compreender bem direitinho. Então, eu tenho 1,8 metro por dia. Vou multiplicar aqui pela carga hidráulica. A carga hidráulica, 3 metros. E aí, aquela simplificação trigonométrica que eu autorizei. 3 metros por 720 metros. Note que o gradiente hidráulico, que se obtém dividindo a carga hidráulica pela extensão do percurso, é uma grandeza adimensional. Metro por metro, adimensional, né? Mas eu estou explicitando aqui só para a gente ter uma percepção mais direta. E vou multiplicar pela área. E a área aqui, eu vou colocar 8 metros quadrados por metro. 8 metros quadrados por metro. Daí sim, agora eu escrevo que a vazão vai ser por metro. Aí eu vou ter a vazão, muito bem. Eu vou ter a vazão expressa em metro cúbico por dia por metro. Aí você diz, por que eu estou usando o dia? Porque a condutividade hidráulica está expressa em metro por dia. Poderia ser por segundo? Poderia. Mas é um valor tão pequeno, seria 0,000 alguma coisinha por segundo, ou então você vai ter 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, vai ser um valor tão pequeno que também, muitas vezes, a gente opta por colocar a discretização do tempo
numa escala maior. Nesse caso aqui, nós estamos expressando a condutividade em metro por dia. Quanto deu a vazão? Deu 0,06 metros cúbicos por dia por metro. Quando você calculou aqui, quando você multiplicou 1,8 pelo gradiente, 3 sobre 620 por 8, deu quanto? 0,06 metros cúbicos. Todos obtiveram o mesmo resultado, 0,06. É bom conferir, né? É bom conferir. Eu fiz aqui agora, deu também isso daí, professor. Então, se coloca... Olha aqui, para a gente não ter nenhuma polêmica, por favor. Se a resposta numa prova for essa aqui, a questão está errada, sabia? Se você responder desse jeito, chama a atenção para não haver nenhuma contrariedade. Se você... ter um metro, né? Exatamente. Eu chamo a atenção. Eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Para a gente não esquecer. Por favor, porque às vezes o aluno responde, substitui valor. Substituir valor não é nenhum mérito. Se eu digo assim, a fórmula é essa, e os valores são esses, se você simplesmente deposita os valores ali e chega a um resultado, não, você tem que entender. E a unidade faz parte da resposta. Então, já houve polêmica, né? Anos atrás, o aluno substitui os valores, na hora de receber a prova, bota a unidade errada e professor, mas eu não considerou isso, mas está certo? Não está certo. E eu nunca deixo de chamar essa atenção, tá certo? Então, para a gente não ter depois nenhuma surpresa. A nossa unidade aqui é metro cúbico por dia por metro. Qual o motivo? A área está expressa em metro quadrado por metro, tá certo? Então, Pois não, pode falar. A minha dúvida era a área, porque eu fiz um raciocínio assim, eu tenho um corte longitudinal, mas a altura ela é transversal. E aí, como não era dada a altura, e dava a área, e eu parti da altura, e aí eu contei como se fosse para cada metro, né? 8 metros, aí na vertical e na horizontal 1 metro. Aí deu 8 metros quadrados para cada metro, entendeu? O meu raciocínio foi esse. E é isso mesmo. E é exatamente isso que nós escrevemos aqui. Quando eu falo metro quadrado por metro, é exatamente isso que eu estou dizendo. Olha aqui. Aqui eu tenho 8 metros. Aqui eu tenho L. Esse L eu não conheço, ok? Esse L não tem nada a ver com aquele 720, viu, pessoal? Esse L aqui é a profundidade no plano da figura. Se eu conseguir penetrar a folha do papel, eu vou saber a extensão do L. Essa dimensão L, ela não é visível na figura. A figura não é tridimensional. Note que eu conheço L se eu penetrar o papel e medir efetivamente a extensão desse meio permeável. Eu conheço, por enquanto, a altura de 8 metros. O L eu não conheço. Mas o L é expresso em metro. O que é que eu estou dizendo? O que foi que a Inês acabou de ratificar? Para cada metro que eu tenho bem aqui, se eu tiver 1 metro, qual é a minha área? Se eu tiver 1 metro. 8 metros quadrados por metro. Se eu tiver 2 metros, 16 metros quadrados. Se eu tiver 3 metros, 24 metros quadrados. Se eu tiver 4 metros, 32 metros quadrados, assim por diante, tá certo? Como eu não tenho o valor do L, eu não sei se o L mede 100 metros, se mede 10 metros, 50 metros, eu expresso por metro, ok? Essa é uma situação clássica, né? Não é uma situação particular deste problema, tá certo? Em muitas situações vocês vão expressar a vazão. Às vezes a vazão é expressa em metro cúbico por unidade de tempo, que pode ser dia, pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo, por metro. Às vezes,
dependendo da situação, você vai expressar a vazão em metro cúbico, digamos, por dia, por metro quadrado. Quando é que eu uso por metro quadrado? É quando eu não conheço nem a altura, nem a profundidade. Não conheço nem essa dimensão da altura, nem a profundidade. Então, eu coloco por metro quadrado. É como se eu destacasse aqui um quadradozinho de 1 metro por 1 metro. Tá certo? Então, por cada metro quadrado, eu tenho tal vazão. Não façam, por outro lado, essa simplificação que estaria errada. Se você escrever metro quadrado por metro e simplificar colocando metro quadrado por dia, não está correto. Você tem metro cúbico, né? Aqui você tem metro cúbico, aqui você tem metro. Então eu vou dividir o 3 por 1, né? Metro cúbico por metro, metro cúbico por metro dá metro quadrado. Isso não está correto, tá certo? A gente não faz isso. A gente explicita desta forma. Metro quadrado por unidade de tempo, né? No caso aqui do nosso exemplo, dia, por metro. Ok? Tranquilo? Deixa eu perguntar a você. Obrigada. Tranquilo. Deixa eu perguntar a vocês. Posso apagar, né? Na terça-feira, eu falei que quando o aquífero estratificado. O que é um aquífero estratificado? É aquele que tem diversas camadas e cada camada tem um valor diferente de permeabilidade. E se essa água atravessa sucessivamente as camadas, como neste exemplo, o coeficiente de condutividade do conjunto de camadas equivale à média harmônica ponderada dos coeficientes das camadas que constituem esse aquífero estratificado. E aí vamos demonstrar por que isso acontece. A média ponderada simples é uma coisa, a média ponderada harmônica, né? Existe a média aritmética. Aí existe a média aritmética simples, melhor dizendo. Existe a média aritmética simples, que é aquela que vocês calculam somando e dividido pelo número de elementos do conjunto. Então, essa média aritmética simples. Existe a média aritmética ponderada, que é aquela em que você atribui peso a cada elemento do conjunto. Você atribui um peso. Por exemplo, a nossa nota final do semestre é obtida como uma média ponderada. A AV1 tem um peso, a AV2 tem um peso e a AV3 tem outro peso. Então, são pesos diferentes. A AV3, por exemplo, tem maior peso do que a AV2. Tem maior peso do que a AV1. Então, vejam, a média harmônica, ela se refere ao inverso. Quando você faz a média harmônica, você trabalha com o inverso daquela grandeza. O inverso, 1 sobre o valor da grandeza. E ela é ponderada porque cada inverso tem um peso. Você não está atribuindo o peso diretamente ao elemento do seu conjunto, cuja média está sendo calculada. Você atribui o peso ao inverso. Se eu tenho x, o inverso de x é 1 sobre x. E se eu atribuo um peso A para 1 sobre x, fica A sobre x, e assim por diante. Mas vamos provar, de fato, que num aquífero estratificado, o K equivalente corresponde à média harmônica ponderada. Média harmônica ponderada. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 camadas, mas o que a gente faz para 3, a gente pode fazer para 4, para 5, para N camadas, né? Eu vou colocar aqui 3 camadas. Essa primeira camada eu vou indicar K1, a permeabilidade K1, segunda camada K2, terceira camada K3. Eu peço que vocês compreendam bem, porque não há necessidade de decorar nada. Mas se a gente compreende, a coisa fica definitivamente introjetada, né? Ninguém vai ter como esquecer. Se a gente compreende, daqui a 10 anos, né?
Daqui a 10 anos a gente vai saber porque a gente não simplesmente memorizou, mas porque a gente realmente entendeu a origem de cada coisa. Eu vou dizer que a primeira camada aqui tem uma espessura, vou chamar de E, espessura E1. A segunda camada tem uma espessura E2 e a terceira camada uma espessura E3. Vocês não precisam copiar, mas acompanhem por muita gentileza, né? Eu tenho uma vazão. A vazão que atravessa a primeira camada é a mesma vazão que atravessa a segunda camada, é a mesma vazão que atravessa a terceira camada. Por quê? Porque neste aquífero eu não tenho nenhuma fonte de água, também não tenho nenhum sumidouro. Como é que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque há um pressuposto de que os poros, né, todo o espaço intersticial daquele solo está saturado, ou seja, ele está ocupado. Se a água se desloca, é porque a porção a jusante também se deslocou e proporciona, então, as condições para que a porção de água a montante também se desloque. Então, é um conjunto que vai junto, né? Redundantemente, eu estou falando assim, é um conjunto d'água que vai junto, né? Para que eu dê um passo, quem está na minha frente tem que dar um passo também. E para quem está atrás, para que avance e ocupe a minha posição, eu tenho que dar um passo. Então, cada deslocamento da água dá oportunidade para a água que vem atrás também se deslocar. De modo que eu asseguro que K1, diferente de K2, diferente do K3, E1, diferente de E2, diferente de E3, porém, a vazão Q1 é igual à vazão Q2 é igual à vazão Q3, que é igual à vazão Q. Só existe uma vazão aqui. Tá? É como se vocês fizessem associação de tubos, né? Você diz assim, eu tenho um tubo de 50 milímetros de diâmetro. Ele está acoplado a um tubo de 30 milímetros de diâmetro, está acoplado a um tubo de 10 milímetros de diâmetro. Se eu tenho um fluido, né, se deslocando, preenchendo toda a seção transversal dessa tubulação, as velocidades vão mudar conforme o diâmetro do tubo. Porém, a vazão é a mesma, né? Vocês entenderam? A vazão é a mesma. A área muda, então o que muda é a velocidade. A velocidade muda, mas a vazão é a mesma. Aqui é o mesmo raciocínio. Vamos resgatar aqui. O que é que diz a lei de Darcy? Me ajuda. Eu peço que vocês fiquem à vontade e abram os microfones, né? Para benefício do aprendizado de vocês. O que é que eu coloco como sendo a expressão de Darcy? Q é igual ao quê? Q é igual a quê? K e A. Sustentabilidade. K e A. Né? K e A. Eu só tenho oportunidade de informar um valor de K. E aí eu fico na dúvida. Eu coloco K1, K2 ou K3? Eu coloco o menor, o maior. Vocês disseram na aula passada que era média, e nós falamos que é a média, sim, mas não é uma média qualquer, é a média harmônica ponderada. Vamos chegar a essa conclusão, ok? Que é a média harmônica ponderada. Porque eu preciso saber qual é o K equivalente. Vocês lembram lá de eletricidade, de eletrodinâmica? Você tem uma associação de resistores, essa associação pode ser em paralelo, pode ser em série. Quando você vai calcular a corrente, usando a lei de Ohm, você tem que usar a resistência equivalente. A resistência equivalente, ela depende de como esses resistores estão associados. De maneira análoga, é o que nós temos aqui. Eu só
eu só tenho a oportunidade de indicar um valor de K. É esse valor de K, que eu chamo de K equivalente, que eu quero descobrir. E vamos descobrir juntos. Então, vamos lá. O I corresponde a quê? O que é o I? É o gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. Quanto mais rápido vocês falarem, quanto mais rápido vocês interagirem, mais a gente produz nesta aula. O I é o gradiente hidráulico, né? O gradiente hidráulico eu já sei que é o delta H sobre o quê? Sobre o L. O L. Quem é o L? Quem é o L? É o comprimento da área de análise. Não, comprimento de área não, porque área não tem Não, comprimento. comprimento da figura, professor. Comprimento do percurso. Do percurso, pronto. Comprimento do percurso. Do percurso. Aí eu olho para a água e eu vejo que a água, nesse aquífero confinado, ela percorre quanto? Qual é a extensão do percurso? É o somatório das espessuras. Isso, exatamente. Somatório das espessuras, tá certo? Somatório das espessuras. É 1 mais é 2 mais é 3. Muito bem. Ok? É 1 mais é 2 mais é 3 é a extensão do percurso que a água vai fazer. Né? A água está indo daqui até aqui. Então, ela percorre 1 mais é 2 mais é 3. Muito bem. O delta H total é o valor da carga hidráulica neste ponto menos o valor da carga hidráulica nesse ponto. Mas eu tenho camadas que se sucedem. Então, eu não posso jogar simplesmente o delta H todo. Né? Eu não posso jogar simplesmente o delta H todo. Eu tenho um delta H, ok? Eu tenho um delta H, mas ele não é conhecido como uma única coisa. Ele é, na realidade, formado de 3 parcelas. Vocês concordam comigo? Vocês entendem? Eu tenho um delta H entre o ponto de montante e o ponto de jusante. Mas, na realidade, como o aquífero é estratificado, eu tenho 3 parcelas de delta H. A carga hidráulica é a carga hidráulica entre os 2 extremos da primeira camada, somado com a carga hidráulica entre os 2 extremos da segunda camada, mais a carga hidráulica entre os 2 extremos da terceira camada. Eu vou colocar aqui, acompanhe. Eu recomendo que vocês não copiem agora, vocês vão ter a oportunidade de refazer isso aqui. Vocês podem até refazer, mas a compreensão, o acompanhamento é indispensável. H1 mais H2 mais H3. Delta H1, delta H2, delta H3. Isso me dá o delta H. Ok? Até aqui tudo tranquilo? E aí voltamos para a equação de Darcy. Equação de Darcy, de novo. Ok. Produto de K vezes I vezes A. Eu quero desenvolver esta expressão aqui. Eu quero desenvolver essa expressão. Quem me diz o valor de delta H? Delta H. O delta H total. Delta H. Quanto vale? Olhando para cá. Não tenho medo de errar, não. Tenho medo de ficar calado, por favor. Quem é delta H olhando para cá? Não se preocupe em responder errado. É melhor participar e adquirir a compreensão. Vamos lá. O senhor quer que tire o valor de delta H daí? Exatamente. Tá, deixa eu ver. Qualquer um pode falar. A gente vai aprimorando, a gente vai ajudando aqui. O tempo está passando, ó. Vocês podem falar. Professor, Pode dizer. QL sobre KA. Muito bem. Q vezes o L
sobre o K, e eu vou chamar o nosso K de K equivalente, tá certo? Para ficar mais elegante, tá bom? Você lembra que o K é o K equivalente? O K, esse K bem aqui, nem é o K1, nem o K2, é o K3, é um K equivalente. Eu vou botar bem aqui, K equivalente e a área, tá certo? Muito bem. Aí, foi a Júlia que falou? Foi, A Júlia? professor. Júlia, Foi. pode me ajude aqui no restante. Delta H1 Que é, K, é não. Q1, né? É. Vezes o quê? Vezes o L. De jeito nenhum. Ah, vezes a espessura 1. Isso. O L é porque é o L O L é o total. total. Mas aqui é o É a espessura 1 da de primeira espessura. camada. Muito bem, muito bem. Ok? K, Uhum. K equivalente. Esse K aqui, tá certo? Esse K aqui é Tá. equivalente. Agora, o K que eu vou colocar é o K1 ou É o K2 ou K3? K1. K1. K1, porque eu estou na primeira camada. Na primeira camada eu tenho Q1, E1 e o K1. E a área? E a área? A área é a É a mesma. área 1. É a mesma, não é não? A área é a mesma. É a área transversal, não é a área da figura. Não é a área da figura, é a área transversal. É a área transversal. A área... Mas eu posso considerar que a espessura é a mesma de todas as camadas? Sim, sim, sim. Ah, então tá certo. Não, não essa espessura, a profundidade. Essa É, a espessura não. profundidade, a A alturazinha de cada espessura que você camada. falou aqui foi querendo dizer profundidade. Quando você falou a espessura, Isso. é a profundidade no plano perpendicular a esta tela. Não é isso? Uhum. É isso mesmo. Ok? Um é diferente, é dois diferentes. A espessura que eu entendi que você quis se referir foi na extensão perpendicular do plano da tela de vocês. Muito bem, é isso mesmo. Então, o A aqui é o mesmo A aqui. A mesma área de passagem que eu tenho ao atravessar a primeira camada, eu terei também para atravessar a segunda camada, eu terei também para atravessar a terceira camada. Aí me ajudem aqui no restante. A Júlia já deu impulso, aí fica mais fácil para todos contribuírem. Vamos lá. O delta Q2, H2. Q2 é 2 sobre K2 vezes área. É 2, K2. Exato. Eu posso colocar isso numa prova para vocês deduzirem? Fica Pode. fácil, não? Fica fácil. É. Né? Vou pensar nisso. Mas não é uma dedução repetida, não. Tem que ser uma dedução mais pensada. Não é simplesmente copiar. É 3. E aqui foi o quê? K3. Eu estou fazendo com 3 camadas, pessoal, mas eu poderia fazer com N camadas, tá? É só acrescentar aqui outras parcelas. Muito bem. E aí, quais são as simplificações que você autoriza, Júlia? Quais são as simplificações autorizadas pela Júlia Falcão? Dá para a gente simplificar alguma coisa nessa equação? Aqui é uma equação. É uma equação. A área. A área. O que mais? A área, papoca com essa área, papoca com essa área, papoca com essa área. O que mais? O que, né, não? Q não é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3, não é não? Então, o Q desaparece. O que é que você tem agora? O que é que você tem agora? 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais... Aí você vai... É a média harmônica ponderada. Aí você vai escrever, ó. Você vai escrever que é 1. Eu vou detalhar aqui para ficar bem explícito. Ó. É 1, mais é 2, mais é 3, no lugar do L, tá certo? Você não me disse que o L é a soma? É 1 mais é 2 mais é 3, né? Então, esse L dividido por K equivalente, né? É igual. Estou só repetindo. É 1 sobre K1 mais é 2 sobre K2 mais
E3 sobre K3. Simplesmente isso, simplesmente isso. Ou seja, desta maneira, nós estamos operando com a média harmônica ponderada. Esta expressão. Se você quiser organizar, se você quiser reescrevê-la, mas dizendo a mesma coisa, deixando o K equivalente isolado no primeiro membro, que aqui ele está como denominador do termo do primeiro membro, o K equivalente. Eu quero saber o K equivalente, quanto vale. Eu quero organizar a minha apresentação explicitando no primeiro membro o K equivalente. Aí eu escrevo. Posso apagar aqui essa tela? Posso apagar? Espera aí, professor, só um minuto. O senhor pode tirar o zoom um pouco? Tirar o zoom? É, só um pouco. Pronto. Sim. Obrigada. E aí eu vou abrir uma nova tela e vou escrever, ó, de maneira bem elegante, né? O K equivalente, eu estou isolando o K equivalente, eu não estou criando nada, eu estou só organizando aquilo que vocês acabaram de ver. O K equivalente vai ser E1 mais E2 mais E3 dividido por E1 sobre K1 mais E2 sobre K2 mais E3. Entendam que esse E é a espessura da camada, tá certo? Cada camada. Camada 1, camada 2, camada 3. Cada camada aqui no denominador está sendo dividido por seu respectivo coeficiente. Se eu tenho 3 camadas, a expressão é essa. E se eu tenho N camadas, como é que eu coloco isso? Coloco da seguinte maneira: é o somatório de E, tá certo? É I variando de 1 até N. Estou colocando uma expressão genérica, aí você pode ter 20 camadas, 13 camadas, 7 camadas. Somatório das espessuras das camadas, dividido pelo somatório de quem? Somatório, aí eu boto em parênteses, de EI sobre KI. Note que cada espessura é dividida aqui no denominador, é dividido pelo seu respectivo coeficiente de permeabilidade ou de condutividade hidráulica, e variando de 1 até N. Esta expressão que nós temos aqui embaixo é a expressão que se aplica a qualquer número de camadas, ok? E aí eu peço até que vocês depois refaçam isso, né? Depois vocês podem refazer essa dedução. Quando, por outro lado, posso passar por outra tela em branco? Posso? É apenas a organização do... Pode. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Quando a água percorre aquelas 3 camadas de maneira simultânea, ou seja, uma parcela aqui, outra parcela aqui, outra parcela aqui, o K equivalente já não é a média harmônica ponderada. Por quê? Porque vocês vão concordar comigo que o Q1 é diferente de Q2, é diferente de Q3. Por quê? Porque os Ks são diferentes, e as espessuras também são diferentes. E aí, neste caso, não é a média harmônica ponderada, e sim a média aritmética ponderada. Ou seja, até mais simples essa situação aqui. Okay? Neste caso, você vai escrever que o K equivalente é simplesmente E1 vezes K1 mais E2 vezes K2 mais E3 vezes K3, cada espessura multiplicado pelo respectivo coeficiente de permeabilidade daquela camada, dividido pelo somatório
das espessuras. É 1 mais E2 mais E3, ok? E de uma forma genérica, vocês vão dizer que o K equivalente, generalizando aqui para N camadas, é o somatório de EI vezes KI, somatório de EI vezes KI, o subscrito I variando de 1 até N camadas, tudo isso aqui dividido pelo somatório de EI e variando de 1 a N, são N camadas. Note que eu estou aqui com a situação genérica. Essa é a expressão genérica quando? Quando eu tenho fluxo simultâneo nas camadas. Ok? São essas as duas situações que vocês vão encontrar na prática, né, para a aplicação da lei de Darcy. A grande tarefa do aluno na hora de resolver uma questão aplicando a lei de Darcy é saber qual é o grande desafio, a grande tarefa é saber qual é o valor do K equivalente. Se ele considera a primeira ou a segunda situação. Ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa lista. Na quinta questão, eu não sei se vocês tiveram dúvida aqui ou não, tiveram? Aqui também trata de aquífero estratificado. Houve alguma dúvida nesse caso? Foi uma aplicação direta que vocês fizeram, eu creio. Nesse caso, houve alguma dúvida ou não? É até a situação mais simples, porque aqui só são 2 camadas de solo. É que você pede a razão, né? Vertical e horizontal, né? Você vai fazer os 2 cálculos e depois vai dividir um pelo outro, né? Você vai fazer os é só fazer as 2 aplicações, né? Tá. Exatamente. Mas a resposta vai ser a razão. A razão. A razão, é. Tá. A razão significa um dividido pelo outro. Você vai ter o coeficiente de permeabilidade equivalente para o fluxo vertical, vai ter a permeabilidade equivalente para o fluxo horizontal e vai dividir permeabilidade horizontal pela permeabilidade vertical. Ok? Essa aqui é uma questão bem clássica. Eu creio que vocês tenham feito já, né? A sexta, aplicação direta. Eu tenho um gradiente hidráulico, tenho 3 camadas, né? Eu conheço o coeficiente de permeabilidade de 2 dessas 3 camadas, eu conheço de 2. Uma é incógnita. Eu não sei, por exemplo, qual é o coeficiente de permeabilidade da camada central, mas sei qual é a vazão. Ele me diz aqui que a vazão é igual a 0,03 metro cúbico por dia por metro. Se eu conheço a vazão, a minha incógnita passa a ser o K2, não? Aplicação bastante simples. Essa aqui, Inês, é muito parecida, essa questão é muito parecida com aquela anterior, que você comentou no início, tá certo? Essa aqui. É muito semelhante. Muito, muito semelhante. Vamos dizer assim, é só mudar os dados da questão, né? Qual é o gradiente hidráulico nesse caso? É o 1.200 menos 1.000. Aí a carga hidráulica, né? Dividido por 500. Dividido por 500 metros, Exatamente. A carga hidráulica é 1.200 menos 1.000, que é o ΔH, a carga hidráulica. E aí vale aquele valor da área também, né? Pela extensão do percurso, você tem o gradiente hidráulico, né? E aí, qual é o A? Qual é o A? A área da seção transversal. Qual é a área? Aí vai ser 20 metros quadrados por metro. 20 metros quadrados por metro. Todos entenderam? Todos? Todos compreenderam sem dificuldade? Tranquilo, né? Alguma dúvida com relação à área? A Inês está dizendo que a área, quando eu aplico a lei de Darcy, a área é de 20 metros quadrados por metro, né? É verdade. Por cada metro que eu penetro no plano perpendicular à figura, perpendicularmente a essa figura, se eu penetrar 1 metro,
eu terei 20 metros quadrados. Se eu penetrar 2 metros, eu terei 40 metros quadrados. Se eu penetrar 10 metros, eu terei 200 metros quadrados. E assim sucessivamente. Então, ela vai expressar a área como sendo 20 metros quadrados por metro. E aí, o mais é só aplicação direta. Mas eu sempre recomendo a vocês todos que não se limitem a simplesmente substituir valores numa equação, porque isso toda criança faz, né? Não é meritório. Eu tenho a fórmula e tenho os valores, aí vou substituir. Não. Eu quero que vocês dediquem a inteligência na interpretação, na compreensão sistêmica da coisa, né? Porque no mundo real, as coisas não são tão simples, né? Não vem a fórmula pronta, não vem o dado pronto. Então, a gente tem essa oportunidade para fazer essa reflexão supervisionada. Eu estou aqui para apoiá-los nessa reflexão, mas eu não posso fazer isso por vocês, né? Cada um tem que dedicar assim, a sua melhor atenção para saber de fato o que é que está sendo feito. Agora que eu pego 1.200 menos 1.000 dividido por 500, sim, mas por que você está fazendo isso? Porque existe um pressuposto lá do Darcy, que a velocidade é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico é a carga pela extensão do percurso, e assim por diante, né? Quando a gente aprende dessa maneira, o conhecimento ele fica retido, A lista é bem pequena, mas eu quero que vocês já tenham feito boa parcela das questões, né? Hoje, quinta-feira, dia 11, eu gostaria que vocês já tivessem assim, um bom trecho percorrido da lista. A lista é pequena, mas não deixem para fazer no sábado, porque não dá tempo e temos muita coisa ainda para aprender, né? Essas duas últimas questões eu pedi que vocês fizessem leitura, né? Vocês pesquisaram, que é um aquífero kárstico. Eu coloquei um material bem resumido lá no Unifá Online, mas ali é só para dar o impulso inicial. O propósito da nota de aula é só para a gente ter um primeiro passo. Eu pedi que vocês fizessem leituras. Né? Professor, nessa 8, ela tem o mesmo raciocínio que eu estou olhando ela aqui? Tá, mas eu estava perguntando, era sobre o kárstico, o que é que você tem a dizer. Daqui a pouco a gente volta para 8. Tá. É porque eu achei que você já tinha passado dela. Eu volto para lá, mas eu estava falando do kárstico e você me interrompeu. O que vem a ser um aquífero kárstico? Júlio, pode falar. Você fez essa pesquisa? Eu fiz, deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei. Não, mas fala com suas palavras, assim, não é só... Assim, não é copiar, eu digo assim, vocês são capazes de dizer, assim, se eu bater um papo, eu for bater papo para você, o que é um aquífero sedimentar, o que é um aquífero fissural, o que é um kárstico? Não é decorar um texto, eu digo assim, o que vem a ser. O que vem a ser, por exemplo, um aquífero freático. Qual é a diferença de um aquífero freático para um aquífero confinado? Eu tenho aquífero confinado, eu tenho aquífero livre, aquífero freático. Qual é a diferença de um aquífero freático para um aquífero confinado? O que é um aquífero artesiano, né? Essa palavra artesiano vem lá da história, né, da Artésia, né, onde primeiramente foram percebidos, né, poços que tem esse caráter do artesianismo, né? Tem toda uma história por trás. Ei, Anísio, esse confinado... Poços não jorrantes. Nem todo poço jorrante, ou melhor, todo poço jorrante é de artesianismo, mas nem todo poço artesiano é jorrante. Pois não, diga o desculpa aí. Assim, você falou de confinado e freático, né? O confinado, né, aquele que fica entre as fissuras das rochas, ali ele não tem movimento como o freático, né? O lençol freático, ele tem um movimento, ele corre para algum canto. Ele se caracteriza por ter uma pressão hidrostática, né? A pressão hidrostática é aquela que nós conhecemos lá da hidráulica, né? Tá. A pressão hidrostática, ela é igual a gama, que é o peso específico da água, vezes a espessura da lâmina d'água.
por exemplo, se você tem aqui o nível do terreno, aí bem aqui começa o seu lençol freático, tá certo? Aqui é o lençol freático. Então, daqui para cá, tudo está saturado, concorda? Como é que eu identifico o nível do lençol freático? Como é que eu identifico o nível do lençol freático? Toda a parcela de solo abaixo do lençol freático, ou abaixo desse nível, está saturada. E aí, se eu quero, por exemplo, tanto da hidráulica quanto da mecânica dos solos, né? Vocês aprenderam. Eu quero calcular a pressão bem aqui nesse ponto. Aí eu calculo a pressão neutra, eu calculo a pressão total, calculo a pressão efetiva é a pressão total menos a pressão neutra. A pressão neutra é mesmo poropressão. A gente chama poropressão ou pressão neutra, alguns chamam de tensão neutra. Quanto é a poropressão, ou seja, a pressão que o conteúdo dos poros exerce num ponto bem aqui. Basta eu saber quanto é essa alturazinha aqui. Digamos que aqui seja a altura H. Então, a poropressão, a pressão que a água exerce num ponto, a uma profundidade H do nível do lençol freático, é simplesmente o produto do peso específico da água pela espessura H. Tá certo? Isso é que caracteriza um lençol freático. Quando eu tenho lá embaixo, né, uma camada confinante, digamos que aqui seja uma camada de rocha, uma camada, vamos supor, de basalto, né? Então eu tenho aqui um confinamento. A água que está abaixo é uma água que não respeita, essa água não se submete a essa lógica da pressão hidrostática. Eu não aplico essa fórmula dentro do espaço do confinamento. Se eu perguntar a vocês qual é a pressão neste ponto, bem aqui, dentro do aquífero confinado, por favor, não façam isso, de multiplicar gama por H, porque a resposta não é essa. Como é que eu sei? Como é que eu sei qual é a pressão? Eu faço uma coisa interessante. Eu faço um poço, chamado poço piezométrico, tá certo? Ok? O poço de inspeção, e meço quanto a água sobe ao longo desse poço. Vamos supor, a água subiu até aqui. A água, quando eu perfurei a camada confinante é essa marronzinha aqui. Quando eu devassei a camada confinante, eu abri a oportunidade para a água subir, porque ela está pressurizada, essa água aqui está pressurizada, então a água vai subir, subir, parou bem aqui. E aí, qual é a pressão do aquífero confinante? Vai ser esse H, eu vou chamar de Hzão, tá? Chamar de Hzão para diferenciar do Hzinho. O Hzão, ok? Vezes o gama. Não vai ser o Hzinho vezes o gama, vai ser o Hzão vezes o gama. Acontece, às vezes, que a pressão aqui é tão grande, a pressão no aquífero confinado é tão grande, alguns chamam aquífero confinado, aquífero artesiano, a pressão é tão grande que a água chega a jorrar. Lá no interior do Piauí, no Gurgueia, na região de Redenção, do Gurgueia, há muitos poços jorrantes. Né? Há muitos poços jorrantes, porque o aquífero, a bacia é sedimentada, tem muita água no subsolo. Enfim, esse aquífero proporciona uma pressão de tal magnitude que ela consegue vencer toda essa altura até o nível do solo, ainda sobra pressão. E a pressão que sobra vai fazer com que a água seja impulsionada para cima. Eu, quando era criança, eu cheguei a visitar com meus tios a região do interior do sul do Piauí e vi, quando criança, eu vi o poço jorrando 60 metros, 50 metros. Era uma coisa assim espetacular, uma coisa sensacional. Claro que é uma estupidez humana deixar a água sendo desperdiçada dessa maneira, mas aos olhos é um espetáculo, né? Uma coisa maravilhosa.
Mas, claro, quando você tem um aquífero confinado, você tem que usar a água com muita moderação, com muita parcimônia, porque, claro, é um recurso que se esgota. Se você deixa um poço aberto para o pessoal se deleitar com aquele jorro, né, com aquele espetáculo maravilhoso e exuberante, a água daqui a pouco vai se exaurir, né? Isso tem implicações ecológicas importantes, ok? Mas aí vejam o que eu digo, nem todo aquífero confinado produz poços jorrantes. Nem todo aquífero confinado produz poços jorrantes. Dê um exemplo aqui, ó. Se a água sobe até aqui, se a água sobe só até aqui, não vai haver o jorro. Ah, mas se a água sobe e vence o nível do terreno, vai ter o jorro. Todo poço jorrante, atentai bem, todo poço jorrante só pode vir de um aquífero confinado, artesiano. Por quê? Porque jamais você vai ter um aquífero freático que gere poço jorrante. Jamais. Jamais você vai ter um poço jorrante oriundo de um aquífero freático. Porque o aquífero freático, esse sim, respeita essa relação. Então, a água está ali com a sua pressão equivalente à pressão hidrostática, γH. Pressão da água no interior de um lençol ou de um aquífero freático, ele vai estar na pressão hidrostática γH. Tal não é o fato, tal não é a verdade quando se trata de um aquífero confinado. Quando o aquífero é confinado, isso não é verdadeiro. Aí você diz, a pressão no aquífero confinado é sempre maior do que a pressão hidrostática? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do caso. O que a gente garante é que não guarda compromisso. Não guarda compromisso significa, pode ser maior, pode ser menor, mas não tem essa relação precípua. Ok? Tranquilo? Tá certo, Júlia? Nós estávamos falando aqui do aquífero sedimentar, fissural, karsto, depois falamos de aquífero numa outra tipologia classificatória, mas aí você pediu para comentar a questão número 8, não foi? Foi. Foi, questão número 8. Aí, qual é a sua dúvida na questão número 8? Se a aplicação dela é da mesma forma daquela outra, porque ela tem... Eu considero ela como se a figura estivesse deitada. Não, a figura está nessa posição. A figura está nessa posição. Quando... Então, o ΔH vai ser a mesma coisa, 54 menos 50 dividido pelo total. Uhum. O ΔH é 54 menos 50. O ΔH. Não confunda. Cuidado. Não, eu sei. Aí o uma vez eu coloquei numa prova, era uma frase, uma questão de assertiva COE, e eu coloquei o conceito de carga hidráulica dizendo que era o de gradiente hidráulico. E a pessoa, tá ok. Não é. São duas coisas diferentes. A carga hidráulica dividida, a carga hidráulica dividida pelo percurso é o gradiente hidráulico. A carga hidráulica, só para a gente não esquecer jamais, só para a gente nunca mais esquecer. A carga hidráulica, ela é medida em metros de coluna d'água. A carga hidráulica, ela é expressa em metros de coluna d'água. Enquanto o gradiente hidráulico é uma grandeza adimensional, tá certo? O gradiente hidráulico não tem dimensão, é metro por metro, desaparece a dimensão. Então, a carga hidráulica, Júlia, é igual a 54 menos 50, ok? E qual é a extensão a ser percorrida pela água? O que você acha? Quanto é que a água vai andar do lado esquerdo para o lado direito? 2.000, né? 2.000 metros. Então, qual é o gradiente hidráulico? 4 dividido por 2.000. Exatamente. Você diz assim, 4 metros dividido por 2.000 metros. Então, corta metro com metro, fica 4 sobre 2.000, né? Ou 1 sobre 500, né? É a mesma coisa. Agora, nesse caso, você vai usar qual das fórmulas para o cálculo do coeficiente de permeabilidade equivalente? Note que eu tenho dois
coeficientes, cada um correspondendo a uma camada. Eu tenho uma camada chamada X, uma outra camada chamada Y. A camada X tem um coeficiente de 20 metros por dia, a camada Y tem uma permeabilidade de 40 metros por dia. Qual das duas expressões para o cálculo do K equivalente você vai adotar? Do fluxo sucessivo ou fluxo simultâneo? O da harmônica ponderada. De qual? A harmônica ponderada. Harmônica ponderada. Corretíssimo, corretíssimo. Parabéns. Então, é da harmônica ponderada, independentemente de estar deitado ou em pé ou na diagonal. O que me leva a decidir que vai ser a média harmônica ponderada não é o fato de estar deitado em pé ou na diagonal. É o fato de eu ter a água atravessando sucessivamente as camadas. A água sai do lado esquerdo, atravessa primeiro a camada X e só depois atravessa a camada Y, ok? E aí a média harmônica ponderada, ok? Agora, fazer uma pergunta mais difícil aqui. Qual é a área? Essa é a questão mais interessante do dia de hoje. Qual é a área que você usa? Você nota que as questões são muito parecidas. Você diz, essa aqui é bem parecida com a outra, mas cada um tem um ingrediente, tem um sabor diferente, né? Não tem nenhum que seja exatamente, eu digo parecido, semelhante, você pode se inspirar numa para responder a outra. Mas eu asseguro, não tem nenhuma questão que seja uma replicação da outra, porque senão eu não teria colocado, tá certo? Eu coloco questões para fazê-los crescer, né? Cada questão que você responde, você diz assim, opa, eu dei um passo no meu desenvolvimento, no meu progresso, eu dei um avanço aqui, né? Cada questão tem um sabor diferenciado, mas todas as questões, né, a partir da questão número 4, da questão número 4 até a questão número 10, envolvem águas subterrâneas e o cálculo da vazão é feito com base na expressão de Darcy, certo? Mas eu pergunto aqui, faço essa reflexão, faço um esforço aqui para identificar a área. A gente sabe que a vazão é K vezes I vezes A. A Júlia já nos ajudou aí na primeira etapa. Qual foi a primeira etapa que a Júlia já respondeu? O K equivalente vai ser calculado como a média harmônica ponderada desses dois Ks que nós conhecemos, o de 20 e o de 40. Então, eu faço a média harmônica ponderada. É a primeira superação. Bacana. Agora vamos para a segunda, o segundo desafio. O I vocês já fizeram, né? O I foi tranquilo, né? 4 dividido por 2.000, né? 4 dividido por 2.000 é o I, que é o gradiente hidráulico, tranquilo. Agora o A, esse é o desafio que eu digo que é mais legal. Me digam aí, rapidinho. Júlia, quando estiver faltando 10 minutos, nós temos quiz, tá certo? Tá certo. Okay? Nós temos quiz. Ainda está cedo, não tem muito tempo. Mas vamos responder a área aí bem rapidinho, ter um bom aproveitamento. Eu quero que todos tirem na prova AV3, viu? Eu quero que vocês me deem esse presente. Na prova passada teve muita nota boa, mas não teve nota tão boa quanto eu esperava. Eu quero que vocês tirem 10 na prova da próxima semana, mas depende só de vocês. Ouviu que eu ouvi? Anísio, na questão anterior, a gente tinha a seção transversal, né, do canal. E essa aqui? Só que essa aqui, eu acho que eu tenho que levar em consideração esse 54 e esse 50 como se fosse a seção transversal. Não. A seção transversal é sempre transversal. Sempre transversal, pois é. Quando a água se desloca, da esquerda para a direita, a seção transversal é sempre transversal. É sempre. Mas eu digo assim. Perpendicular do plano da tela do seu computador. Eu digo assim, porque para encontrar a área, eu tenho que ter alguma altura, né? Não, assim, qual é a altura? Uma relação com a altura. A altura que eu estou encontrando são essas duas, 54 e 50. E qual é a área que você usa? Qual é a área?
Pois é, aí também tem assim, são dois perfis, né? São perfis diferentes, não se trata do mesmo perfil. Eu digo assim, eu tenho um aluno que tem 1,65 m de altura, outro aluno tem 1,63 m de altura, 1,66 m de altura, 1,68 m de altura, tem um que tem 1,70 m de altura, tem um que tem 1,63 m de altura. Aí eu chego, aí alguém me pergunta, qual é a altura do aluno da sua turma? O que é que eu digo? Aí você tirou uma média. Eu tiro uma média. Aí eu tiro uma média, tá certo? Porque a média é a melhor coisa do mundo para indicar uma tendência central, tá certo? Ok? E aí eu tenho, de um lado, 54, do outro lado eu tenho 50. Eu coloco 52, tá certo? É uma média, é uma aproximação, tá certo? Mas quando a gente está fazendo um cálculo, é um cálculo aproximado. Você pode considerar aqui a área, ó, 1 metro na penetração perpendicular ao plano da sua tela, me dá uma área média de 52 metros quadrados, concorda? Então eu digo, para cada metro de penetração, eu tenho 52 metros quadrados. Por que 52? Eu tirei uma média. De um lado eu tinha 54, do outro lado eu tinha 50, eu tiro a média, 52. Não é não? Aí você diz, não, mas está mais para a esquerda do que para a direita. Se você quiser, você pode aprimorar esse estimador médio, mas funciona bem. Você pode tirar a média, tá certo? Agora, jamais fazer a área da figura azul, tá certo? Não é essa área, sempre a área perpendicular, porque é a seção atravessada pela água. Tranquilo? Todos compreenderam bem? O tchan dessa questão é exatamente a área, porque o resto é simples, né? O resto é tranquilo, porque você já enfrentaram as situações anteriores, né? Em que o aquífero é estratificado, tem aqui aquífero estratificado, aqui é com 2 camadas, aqui com 3 camadas. Aí chegar essa questão bem aqui, você diz, ela é muito simples. A única coisa que desperta, né, a necessidade de você fazer uma consideração mais avançada é a área, né? Ok? E aí você diz, calcular pela média. E esse é o procedimento. E aí, mais alguma dúvida? Pessoal, a questão número 3. Pelo que nós já comentamos, vamos responder, mas todos. Poço artesiano é qualquer poço tubular profundo? Qualquer poço profundo que eu perfure vai ser um poço artesiano? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, não? Falso. Também acho. Falso. Lá no Piauí, se eu fizer um poço no norte do Piauí, se eu fizer um poço com 80 metros, talvez não dê no aquífero artesiano. Mas se lá no sul do Piauí eu fizer, a mesma profundidade pode dar artesiano. Então, não há uma relação pré-estabelecida entre profundidade e artesianismo. Não há. Depende, porque a geologia varia muito de uma região para outra. As condições de formação geológica, claro, o solo, as rochas são distintas. Então, é absolutamente falso. A segunda, poço artesiano é um poço tubular profundo com água de boa qualidade? É falso. Falso também, falso. A gente tem uma expectativa, né? Mas é uma expectativa. A gente não pode afirmar isso de maneira definitiva e categórica, que um poço artesiano, ele traga água de melhor qualidade, mas é apenas uma expectativa. Por quê? Porque vai depender muito das condições de como é tratada a área de recarga. Todo aquífero tem uma área de recarga. Se a área de recarga é, de fato, preservada, né, ninguém polui, a tendência é que eu tenha a água extraída de um poço artesiano de boa qualidade, é uma expectativa. E até mesmo a orientação que se dá é que quem usa água de poço, ela tem que fazer, sabe, se a pessoa não puder fazer avaliações, né,
ela tem que tratar a água da mesma forma, não pode usar direto. Sim, exatamente, corretíssimo, corretíssimo. Jamais beba água de poço, por mais profundo que ele seja, por mais jorrante que ele seja, jamais beba sem ter uma avaliação de potabilidade, porque a água é um veículo de patógenos, né, da melhor competência, né? A água veicula patógenos de maneira competente, ou seja, pode levar a doença. E a gente viu que nem todo poço profundo é artesiano. A profundidade não caracteriza. Agora, se você disser que é mais provável que um poço artesiano seja profundo do que raso, é mais provável. É mais provável. Em geral, os poços artesianos, em geral, os poços artesianos são profundos, mas eu não posso afirmar isso sem antes avaliar o perfil geológico daquela região. Okay? Poço artesiano é sempre um poço jorrante? Falso. Falso, né? Falso. Agora, se eu colocar de trás para frente, poço jorrante é sempre poço artesiano? Aí é verdadeiro. É. Aí sim. Mas do jeito que está aqui é falso, né? Vocês coloquem essas informações, tá certo? No relatório, comentem, tá certo? De maneira a enriquecer. Eu peço aqui que vocês indiquem falso ou verdadeiro. Alguns relatórios vêm só com a letra F ou V. Isso, para mim, não serve de nada, tá certo? Eu quero que vocês demonstrem. E aí não é só demonstrar para o professor, é para você mesmo crescer na compreensão da coisa. Então, façam comentários, né? Escrevam, botem informações. Poço artesiano é um poço que retira água de um aquífero confinado? É verdadeiro, não? Verdadeiro, verdadeiro. Não existe poço artesiano de aquífero freático. Não existe. Eu arrumei ali um aquífero freático, aí eu fiz um poço artesiano. Você tá faltando com a verdade. Isso não existe. Né? O poço artesiano é sempre associado a aquífero confinado. E um poço artesiano é um poço que retira água de um aquífero. Essa aqui é absurdo, né? Um poço que retira água de um aquífero livre é um poço freático, né? Ok? Então, são 5 assertivas, só tem uma verdadeira, né? É isso mesmo? É. Só tem uma verdadeira. Sim, essa aqui a Inês já comentou. Essa aqui também vocês vão aplicar, ou já fizeram, né? Aqui vocês vão aplicar na vertical e na horizontal e calcular a vazão. Eu sugiro que vocês refaçam aquela demonstração que eu mostrei para vocês. Eu demonstrei, mas eu quero que cada um, isso aí para o benefício de vocês, não é para o meu benefício, é de vocês. Refaçam todo aquele processo de chegar à média harmônica ponderada. Aí você mas isso vai tomar 5 minutos. Você vai ganhar muito mais com o aprendizado, tá certo? Porque uma coisa é você ver, assistir o professor fazer, outra coisa é você mesmo, né? Colocar a mão na matéria-prima. Aqui é a mesma coisa, aquífero estratificado. E aí, nesse caso, qual é o gradiente hidráulico? Nesse exemplo, qual é o gradiente hidráulico? Pessoal, aqui é o quê? Como é o nome disso aqui? Eu falei para vocês hoje. Como é o nome disso aqui? Quando eu desenhei lá na folha em branco, eu disse o nome disso aqui é um... Quem lembra? É o poço piezométrico? Exatamente. Poço piezométrico é um poço de observação. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2. Qual é o meu gradiente hidráulico? Gradiente hidráulico. Quanto?
é essa carga hidráulica de 5 menos 2,5 e essa distância aí, o somatório, né, do 800, 400, 300. Então, 2,5 dividido por... Dá quanto essa soma? 1.500. 1.500. Então, 2,5 metros dividido por 1.500 metros. Né? E aí, como você conhece a vazão, ó, você conhece a vazão é 0,03 metro cúbico por dia por metro. Eu conheço a vazão. Opa, a vazão por metro, estejam atentos. Olha aqui como é importante. Metro cúbico por dia por metro. E aí eu estou falando que não conheço a profundidade dessa figura. Se eu penetrar perpendicularmente essa figura, eu não sei se vou andar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 20 metros, não sei. Mas o que eu sei é que para cada metro da penetração eu terei 20 metros quadrados. Se eu penetro 4 metros, eu terei 80 metros quadrados e assim por diante. Tá? Então, eu faço a área aqui em metro quadrado por metro. Eu conheço a permeabilidade equivalente. Por quê? Porque se eu sei a vazão, se eu sei a área, se eu sei o gradiente, eu calculo a permeabilidade equivalente. E se eu calculo a permeabilidade equivalente, eu posso calcular o K2. Né? Eu estou fazendo um processo inverso. Eu conheço a permeabilidade equivalente e conheço 2 dos 3 valores de permeabilidade. Eu conheço o valor 1,5, o valor 1 e desconheço o valor do K2. E aí vocês vão colocar. O K2 é minha incógnita. E aí eu descubro. Muito bem, essa aqui é muito semelhante. Vocês vão entregar esse trabalho que dia? Daqui para amanhã, né? Dá para entregar, né? Já está aberto lá, viu, Júlia? Já pode entregar o relatório. Bem bacana. Agora eu quero um trabalho de nota 10. A primeira questão, ela foi comentada na aula passada, no outro exemplo, né? Lá eu coloquei lá a seção transversal, desenhadinha. Aqui, em vez de fazer o desenho, foi o que nós fizemos. Exibimos todas as informações na forma de uma tabela. Aí eu quero que vocês montem aqui a seção transversal e apliquem o método da meia seção, como nós mostramos na aula passada. O procedimento é o mesmo. Aí você diz, para cada vertical da minha haste, quantas vezes eu coloquei a minha haste na seção transversal desse rio? Quantas vezes? A minha haste serve para que eu fixe o molinete. Quantas verticais eu usei aqui? 5. 5, né? Exatamente. Professor, já vai dar 9 horas, viu? Só aproveitando. Falta 1 minuto. Você me avisa. Daqui a 1 minuto. Eu disse já vai dar, não disse que já era? Daqui a 1 minuto. Ei, Anísio, eu queria então, ter uma dúvida. Uma vertical, 2 verticais, 3, 4, 5 verticais. Aí você diz, na primeira vertical, eu tenho 2 valores de velocidade, 0,3 e 0,1. Qual é a velocidade que eu considero? A maior ou a menor? A média. A média. Aqui, na segunda vertical, eu considero o quê? A média. A média, sempre a média, tá certo? E aí você vai ter que traçar a figurinha na seção transversal. Eu tenho aqui a distância da margem à vertical e tenho a profundidade. É só desenhar os pontos e fazer, porque era uma figura bem bonita no seu relatório. E aí, aplicando o método da meia seção, calculando a área dos trapézios, é coisa bem divertida de fazer. E a outra é só substituir os valores e determinar os parâmetros. Aí, diga, o Inês, você ia perguntar? Pode falar. É só para você fazer exposiçãozinha, porque pulso poroso sedimentar com relação com o confinado que você falou, que para mim uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, entendeu? Aí com a relação que você estava comentando um pouquinho tempo atrás. O contraste entre o sedimentar, o fissural, que é o mesmo cristalino, e o kárstico, tá certo? O kárstico é o mais complexo, ele é o mais difícil de você modelar, tá certo? O kárstico é o mais difícil, ele tem fissuras, mas ele é muito irregular, é de modelagem mais complexa. O cristalino é o mesmo fissural, que é o que a gente tem no estado do Ceará. E o sedimentar é em função
daquele processo de formação do solo a partir das rochas. A gente tem bacias sedimentares do Maranhão, do Piauí. E, diferentemente, aí a gente não deve confundir uma classificação com a outra. Uma classificação é entre sedimentar, fissural e kárstico. Esse é um critério, tá certo? O outro critério é em relação à pressão da água. Quanto à pressão da água, é um outro critério. Eu posso ter um aquífero freático numa bacia sedimentar. Eu posso ter um aquífero freático numa bacia de substrato cristalino. Tá certo? São critérios diferentes. Na primeira situação, eu tenho porosidade. A porosidade, os vazios intersticiais. Na outra classificação, eu tenho pressão. Qual é a diferença? É que no freático, a pressão segue aquela lógica da pressão hidrostática. Ou seja, pressão é igual a gama H. Enquanto no aquífero confinado, artesiano, essa lógica não é preservada. Você não vai dizer que no aquífero confinado a pressão é calculada simplesmente multiplicando o peso específico da água pela altura da lâmina d'água. Mas são duas coisas diferentes, tá certo? É como se eu comparasse assim, a cor dos olhos com a cor do sapato. São duas coisas diferentes. Bom, então é isso mesmo, porque eu achava que uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é isso mesmo, porque eu entendi você dizer assim, que olha, aquela pessoa de olhos sedimentar... com sapato preto, a pessoa de olhos castanhos com sapato vermelho. Mas deixa eu te dizer que foi que... Tu gostou da analogia? Deixa eu te dizer que eu entendi. Você gostou da analogia? Suas analogias são espetaculares. Ou então, já que é tudo espetacular, vamos ao quiz. Se vocês fizerem um quiz rapidinho, a gente termina antes das 10 e é o quiz número É para entregar agora, Anísio? É de preferência, dá tempo. Mas dá tempo. Professor, é porque está carregando. Eu estou na estrada aqui, eu não vou conseguir fazer o quiz não, certo? Tá, faça até o final do dia de hoje. Tá bom, ok. Faça hoje, tá certo, Armando? Beleza. Mas faça hoje. Okay. Mas os outros que estão aqui conosco, façam agora, porque é a oportunidade de você focar, né? Assim, na outra, mais tarde vão me chamar para lavar a louça, mais tarde vão me chamar para varrer a casa, mais tarde vão me chamar para ir ao supermercado. Não, vamos fazer agora. Temos 6 minutos, dá tempo, ok? E aí, dúvidas a gente expõe. Professor, só os alunos que faltaram, é porque alguns falaram no grupo que tiveram alguns problemas. Certo, podem fazer mais tarde, ainda hoje. Mas vocês... Pronto, era isso que eu ia perguntar, porque teve... Pode. Eu não estou obrigando a nada. Eu estou querendo que vocês progridam. A minha intenção é a melhor possível, não é constranger ninguém. Tá certo? Então, faça. Mas eu não quero fazer agora. Mas faça mais tarde, não deixe de fazer. Mas, se eu puder dar um bom conselho a vocês, façam agora. Porque mais tarde você esquece, mais tarde você vai à farmácia, vai ao supermercado, vai varrer a casa e termina deixando para amanhã. Heloísa, tem que falar disso. Heloísa? Senhor, oi. Participe, eu gosto quando você participa da aula, você não tem mais... Eu estou participando, porque eu estava tirando uma dúvida justamente sobre eu gosto. O Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel gostava de participar, nunca mais falou. O Gabriel gosta da sua participação. Gabriel não está mais falando, não. Eu acho que ele saiu. Oi, professor. Participe, rapaz. Eu gosto quando você participa. Entendeu? Ultimamente você está desligando o microfone. Roberta, pode participar. Igor, Paulo Vitor. Oi? O professor, qual é o quiz, hein? Roberta, pode participar. Não deixe... Denis. Todos, eu quero que todos participem. Tá certo? Qual é o quiz de hoje? O quiz número 9. É o quiz número 9. Pessoal, nós vamos ter um quiz hoje, que é o número 9. Qual foi o quiz que vocês fizeram na semana passada? Bacias. Hoje vocês vão fazer o quiz número 9. Júlia, quando for terça-feira, nós vamos iniciar a aula fazendo o comentário do quiz de hoje, tá certo? Viu, Júlia? Tá, professor, tá certo. Tá. Vocês podem concluir o quiz ao longo do dia de hoje, mas já façam agora porque o tempo é suficiente. Mas eu oriento no seguinte,
Na terça-feira, nós já vamos inaugurar a aula, a Júlia vai me lembrar, vai me ajudar a lembrar, para a gente fazer o comentário do quiz de hoje na terça-feira. No encontro da terça-feira, nós vamos ter a oportunidade de tirar dúvida de vocês. Então, dediquem um final de semana, e aí é uma sugestão importante, refaçam os quizzes passados. Nós já fizemos quiz 1, 2, 3, nós já fizemos até hoje 9 quizzes, mais o quiz de bacia, mais 3 quizzes referentes a AV1. Nós fizemos 3 quizzes referentes a AV1, fizemos um quiz de bacia e fizemos agora o quiz número 9, né? Ou seja, façam uma revisão geral, porque isso aponta para, assim, uma autoconfiança de, isso aqui eu estou dominando. Ou então, aqui eu preciso levar para tirar dúvida, para compartilhar. E aí tragam essas dúvidas na aula de terça-feira. Também dúvidas conceituais, dúvidas dos exercícios. Peguem as listas anteriores, tá certo? Porque, para não haver nenhuma surpresa, na quinta-feira da próxima semana, a prova ela é abrangente. Vai ser difícil? Não, vai ser uma prova tranquila para quem estudar. Para quem estudar, a prova vai ser muito boa. Eu quero que todos fiquem felicíssimos. Mas para quem não estudar, para quem deixou a matéria assim para trás, evidentemente, né, não haverá surpresa. Né? Para quem não estuda, também a surpresa não acontece. E aí vocês terão a oportunidade, nesses próximos dias, de organizar as ideias, de relacionar dúvidas. E na terça-feira, nós já ministramos todo o conteúdo. Graças a Deus, nós conseguimos contemplar todo o programa sem nenhum atropelo, né? E aí temos terça-feira para tirar dúvidas e quinta a gente encerra a aplicação da prova. Na terça-feira, do dia 23, a gente volta só para dar um fechamento e um feedback da AV3 já com as notas, se Deus quiser. Ok? Júlio, eu vou anotar aqui quem faltou. A coordenação, ela tem acompanhado os acessos, tá? Não eu, mas a coordenação tem acompanhado os acessos ao material, porque a gente faz um registro de presença, mas é um registro que formalmente ele não está sendo inserido no sistema, mas há um acompanhamento, né? As nossas aulas, por sinal, elas são acompanhadas pela professora Raquel, né? Não sei se vocês sabem, a professora Raquel, ela acompanha as nossas aulas. E nesse acompanhamento tem sido detectado poucos acessos às aulas. Assim, a pessoa não tem dúvida, ok. Mas nós temos vídeos, nós temos as gravações dos encontros síncronos, nós temos muitos materiais. E o sistema vê se há acesso, se não há. E temos poucos acessos, né? Isso pode apontar para um certo descompromisso com o nosso conteúdo, mas eu recomendo que vocês aproveitem aí nesses próximos dias o tempo ainda restante, ok? Muito material bom na nossa página lá do Unifor Online, muita coisa boa. A Débora, cadê a Débora? A Débora não veio não, Júlia? Professor, ela estava com problema com a internet, ela disse que ia assistir à noite só. À noite. Peça para ela me lembrar para que eu envie o convite, tá certo? Tá. Você pede a ela que me lembre que eu envio o convite. 6h30 da noitinha, 18h30, eu estou mandando os convites. Então, ela me avise por volta desse horário. O Denis veio, o Gabriel veio, a Roberta veio, o Nildo veio. Cadê o Nildo? Não veio, não? O Nildo faltou? O Nildo faltou. Tem notícia dele? O Júlio? Professor dele não, só quem falou foi o Humberto, o Ivens e a Débora, se eu não me engano, acho que foi. Então, os outros não falaram nada. Presente, o Nildo faltou, o Gabriel está presente, a Heloísa está presente, a Inês está presente, o Ivens também não veio. Vem à noite? O Humberto também. Humberto, certo. Mas o Ivens também não veio, né? Mas o Ivens ele falou aqui no grupo, ele justificou já. Vai à noite, né?
Não, eu não sei se ele vai à noite. Quem ia à noite que pediu para perguntar foi a Débora. Agora, quem tem faltado seguidamente é o Lucas, né? Você conseguiu falar com ele? Vou mandar aqui mensagem de novo. Na aula passada ele não veio, eu até lembrei a você, olha, ele não veio. Então, o Lucas, o Paulo Vitor veio, o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Anísio, eu peço licença, tá? Eu vou ter que resolver aqui. Não, vai com Deus, já terminamos a nossa aula. Bom dia. Bom dia. O Rodrigo tem faltado, né? O Rodrigo tem faltado. A Thaís trancou e o Igor está presente. Então, nós tivemos... Júlia? Júlia? Oi, professor. Eu já vou me despedir de vocês todos. Aqueles que faltaram, tá certo? Ou seja, a Débora, o Nildo, o Humberto, o Ivens, o Rodrigo e o Lucas poderão assistir a aula à noite, porém eles têm que me comunicar, tá certo? Até 6h30, até 18h30, para que eu envie o convite do Meet, tá certo? Tá certo, eu vou botar aqui no grupo. Compartilhem aí nos grupos as dúvidas, colaborem com os colegas, preparem já os relatórios, temos a lista de exercícios, está praticamente pronta, né? De vocês, organizem o material, façam um trabalho bem bacana, façam o relatório da prática de laboratório, né? Já podem ir depositando no Unifor Online. Na terça-feira a gente se encontra aqui para tirar dúvidas. Por um excelente dia a todos. Até mais.